Fala galera, vamos aí para a aula 12, bloco 1, onde a gente vai tratar da independência dos Estados Unidos da América ou a independência das 13 colônias. Eu coloquei esse título e obviamente ele vai ser mais chamativo, mas quando você fala dos Estados Unidos da América, você tem que entender que é um nome adotado após as colônias chegarem à conclusão de que elas vão romper, de que elas vão formar um novo país. Aí a ideia é dos Estados Unidos, porque eram 13 colônias e com isso você tem a composição desse novo país. Para começar essa aula, eu queria fazer algo que é difícil fazer em sala muitas das vezes, por conta do tempo, mas é uma abordagem onde nós iremos falar sobre 4 elementos importantes para pensar, por que que as colônias elas vão seguir trilhar um caminho diferente dos demais processos colonizadores, presentes na realidade inglesa e até mesmo outras colônias inglesas, né. Então, a gente pode pensar que as colônias, elas reúnem fatores, particulares que permitiram esse processo de independência ainda no século XVIII. Você vai ter a formação do primeiro país da América, o primeiro movimento com base iluminista, um movimento que dá sinal de que o antigo regime ele vai cair, e é um movimento interessante, porque ele traz elementos, próprios para poder fazer esse processo de independência naquele momento. Então o primeiro ponto que eu gostaria de tocar é fazer, de certa forma, uma genealogia do que eram as colônias. Colônias, elas possuíam uma certa autonomia, elas possuíam uma negligência salutar, que era uma liberdade para a realização de comércio, nas colônias do norte e do centro, havia um fluxo de ideias, havia uma pouca presença metropolitana na América, e está associado ao fato de que a Inglaterra ela vive problemas ao longo do século XVII. Você tem as revoluções inglesas, que foi uma aula que a gente já tratou, que tem aqui no canal. Então você tem uma metrópole que não consegue atuar de maneira efetiva nas colônias, e as colônias vão tendo uma autonomia no campo econômico, no campo político, no campo intelectual, social, cultural. Então você tem umas 13 colônias que elas primeiro, se você procurar o mapa, vamos lembrar que elas são fundadas em datas diferentes. Então, cada uma das colônias, elas são fundadas em anos diferentes, o que mostra uma autonomia desse processo colonial, onde você não tem uma metrópole atuando para a fundação dessas colônias de maneira efetiva, como no caso espanhol ou no caso português com as capitanias hereditárias. Você tem um processo colonial e é um processo bem autônomo, processo bem marcado por uma certa autonomia, uma certa liberdade dessas pessoas. Vamos lembrar também que eu tinha o autogoverno de Massachusetts, que eu tinha as assembleias coloniais. Então você tem um sistema onde a gente consegue ver a imagem de Jamestown no século XVII. Você tem uma certa reprodução da vida europeia nas colônias do norte, do centro. Então você tem uma certa liberdade que permite você entender que esse processo colonizador foi diferente. É claro que nas colônias do sul, você tem o modelo plantation, mas quando você olha a intelectualidade das colônias do norte, das colônias do centro, você tem uma característica diferente. Até para eu já antecipar que teve muitos sulistas, muitos moradores dos colonos do sul que lutaram ao lado da Inglaterra e foram lealistas. Então, onde é que vai nascer o sentimento de autonomia, independência e rompimento? No norte e no centro, onde eu vou ter uma intelectualidade maior. Eu, quando falei da colonização inglesa, eu falei do surgimento de Harvard. Então você tem lá no século XVII o surgimento de Harvard, para formar uma elite intelectual, uma comunidade puritana. Então você percebe que é diferente, é bem diferente. A gente pode também pensar o impacto da Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos, ela causa problema econômico para a Inglaterra, e a Guerra dos Sete Anos ela também vai ser lutada nas colônias. Você vai ter o relato da Guerra Franco-Indígena, e os colonos das 13 colônias tiveram que lutar, inclusive George Washington era coronel nessa época. O jogo Age of Empires 3, ele fala sobre essa cena, sobre a presença do Washington, a missão que você luta ao lado dos colonos contra os franceses. É engraçado que na Guerra dos Sete Anos muitos colonos lutaram contra os franceses, porque a Guerra dos Sete Anos você teve França versus a Inglaterra, e como consequência a Inglaterra sai vitoriosa,
vai ganhar território no Canadá, vai ganhar território no Ohio, na Louisiana, na Índia. A Inglaterra sai com muito lucro. E aí, a Inglaterra vai começar a usar o argumento de que a luta da Guerra dos Sete Anos, a defesa das terras coloniais, custou um preço, foi caro. E esse custo, obviamente, a Inglaterra vai cobrar dos seus colonos. Então, quando você fala da mudança de postura inglesa, você associa a Guerra dos Sete Anos. Você associa o fato de que a Inglaterra ela sai vitoriosa, mas ela sai com um prejuízo muito grande financeiro. E esse prejuízo é problemático para a Inglaterra, obviamente. Então você tem uma Inglaterra e ela está questionando esse gasto e ela vai, obviamente, impor nas colônias um sistema tributário, uma adoção de uma postura metropolitana, de pacto colonial vigente de maneira agressiva, e aí os colonos vão, obviamente, se incomodar. Vão, obviamente, falar assim: peraí, antes não tinha isso. Por que agora você está adotando essa ideia? E, obviamente, a Inglaterra agora ela sai vitoriosa, ela não tem mais problemas internos, o que permite ela se concentrar nas suas colônias, e ela usa o argumento da crise econômica da Guerra dos Sete Anos. Um outro ponto que também já está aí aparecendo é o fato de que, como os colonos eles tinham uma certa autonomia, uma autonomia no comércio, uma autonomia nas manufaturas, na produção de manufaturas até nas terras coloniais, a Inglaterra começa a se incomodar porque tais manufaturas concorrem com as manufaturas inglesas. E aí você tem uma Inglaterra que está desenhando uma revolução industrial, que está se encaminhando para isso, e aí essa revolução industrial, obviamente, exige mais mercado de consumidores. E por isso a Inglaterra vai se incomodar com o fato de que os colonos eles produzem manufaturas. Então a Inglaterra quer tomar aquele mercado consumidor para si, ela quer assumir o comércio de manufaturas daquele local, e obviamente isso incomoda os colonos que se veem numa situação em que comerciantes, manufatureiros estão ali vendo a opressão colonial chegar. Então, vale a pena a gente pensar que essa opressão colonial ela incomoda. Então, você cria novas tributações, com os ingleses querendo assumir as rédeas desse comércio de manufaturas dos colônias. E para a gente fechar, é fato que a chegada das ideias iluministas, de John Locke, né, que fala, o John Locke ele traz o princípio dos direitos fundamentais, de que todo homem tem direito à liberdade, à propriedade, à liberdade religiosa, à liberdade intelectual, que existia um princípio de que essas pessoas, quando não se sentem bem representadas, elas podem se opor ao governo que está se instituindo, elas podem se colocar em oposição a esse tipo de tirania. Então, John Locke ele vai ser um cara que vai ser muito utilizado por Thomas Paine, que vai falar do common sense. Eles vão trazer também a contribuição do Rousseau quando fizer a independência, para falar de república, o Montesquieu, a divisão dos três poderes. Mas o Locke ele é muito utilizado, John Locke, por compor aquele princípio dos direitos fundamentais. A ideia de que os homens têm direitos inalienáveis, e o próprio Locke que fez a leitura das revoluções inglesas. Os colonos sabem o que aconteceu nas revoluções inglesas. Então eles falam, pô, peraí, vocês aí na Inglaterra derrubaram a tirania. Nós também queremos derrubar a tirania. Só que vocês são os tiranos com a gente. Então você vai ter uns colonos americanos que vão questionar a tirania presente na Inglaterra e que, obviamente, vão beber dessas ideias de liberté, égalité e fraternité, essas ideias que estão circulando, as ideias de Rousseau, de Montesquieu, e, obviamente, vão colocar nessa base intelectual. Então, você tem uma base intelectual nas colônias, tem uma base que está, de novo, sendo formada em Harvard, sendo formada em centros de estudo, que fazem parte desse contexto. Então, quando você analisa os antecedentes, você vê que as colônias elas já têm um panorama diferente. É a negligência salutar, é a Guerra dos Sete Anos, é o fato da Inglaterra querer se impor por conta da crise econômica e as ideias iluministas. Então, junta isso tudo, você já tem um cenário propício para os colonos, a partir do momento, próximo bloco, começar a sofrer tributações, vão começar a reagir, vão começar a se incomodar e vão começar a questionar o que a Inglaterra está fazendo. Então você vai começar a ter posicionamentos e enfrentamentos que vão levar às situações de violência. Beleza? Esse é o bloco 1. Daqui a pouquinho a gente volta com o bloco 2 para a gente tratar dessa aula maneiríssima que é a independência das 13 colônias e o nascimento dos Estados Unidos da América. Valeu!